Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma transmissão da nossa palestra na nossa casa do Rita de Cássia. E lembramos a todos que as outras palestras continuam online através do nosso site www.rita.org.br, assim como o culto no lar às sextas-feiras, 20 horas, com o nosso companheiro da casa, o Welles, e a nossa querida Olegária. Para iniciar o nosso estudo de hoje, vamos levar nossos pensamentos a Jesus, nosso querido irmão, mestre e companheiro de todas as horas, nosso exemplo maior. Querido irmão, obrigada por todos os seus exemplos, por todas as suas palavras, pela sua energia maravilhosa que nos envolve sempre em todos os momentos de nossas vidas. Envolve, Senhor, a nossa querida Fernanda, que irá trazer o resultado de seus estudos, nas vibrações de Maria, Maria de Nazaré, querida mãe, traga-nos, Senhora, a sua boa vibração, para que possamos aproveitar o máximo possível o estudo de hoje. Graças a Deus. Fernandinha. Obrigada, Aninha. Deixa eu botar aqui o reloginho. E vamos... Tá. Então, bom dia a todos. Como sempre, é uma alegria, né, estarmos juntos, reunidos, mesmo que virtualmente, nessa casa abençoada, nosso Rita de Cássia, para que a gente possa compartilhar os nossos estudos. Pedimos então à espiritualidade superior que dirige essa reunião e ao meu anjo da guarda, que possam nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema de hoje, ele está relacionado ao livro dos médiuns. E eu acho interessante, porque é raro, né? Eu acho que fiz poucas palestras em cima de algum conteúdo do livro dos médiuns, e é um livro bárbaro, né? E nós vamos então hoje estudar o primeiro capítulo, que é uma pergunta, da primeira parte do livro, que é uma pergunta que Kardec faz. Há espíritos? Existem espíritos? Então, nós vamos trabalhar, refletir sobre as questões 1, 2, 3 e 6. Faz parte das noções preliminares. E é assim que Kardec abre, né, o livro dos médiuns. Agora, alguns de vocês devem estar pensando, Fernanda, que pergunta, há espíritos? Para nós espíritas, a resposta a essa pergunta pode ser muito óbvia, né? É óbvia. Mas aqueles que estão, né, chegando à doutrina com questionamentos, com dúvidas, vai ser da maior importância esse início, né, esse entendimento inicial sobre a questão dos espíritos. Então, nosso objetivo com a palestra de hoje é esclarecer e trazer os argumentos que Kardec usou, né? Na verdade, os argumentos que ele trabalhou, e vocês vão ver que é de uma forma assim, muito lógica, muito racional, para, né, chegar à conclusão se há espíritos ou não. Então, para nós espíritas, também vale o estudo, porque a gente sempre toca num ponto, num conceito da nossa doutrina, e é sempre bom a gente recordar. Bom, vamos iniciar falando só rapidamente sobre a estrutura, né, sobre o livro dos médiuns. Eu peguei aqui uma edição bem antiguinha, né, na verdade, mas enfim, o livro dos médiuns, ele é a segunda, né, é a segunda obra de Kardec. Logo quando a gente abre a capa, nessa primeira página, Kardec colocou, né, o tema, do que se trata, né, do que trata a obra: Espiritismo Experimental. Depois ele vem com o título do livro, o livro dos médiuns, que na verdade tem um complemento. O nome completo do livro dos médiuns é
o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E na sequência, embaixo, ele vem, então, com a descrição do que essa obra trata. É um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Ele coloca exatamente isso. Então, como eu disse, o Livro dos Médiuns, ele é o segundo livro da codificação. Ele foi publicado em 1861, 4 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, que é a obra inaugural, a obra basilar, a obra que introduziu o Espiritismo como uma filosofia espiritista. E a estrutura do Livro dos Médiuns é o seguinte: é uma introdução, tem uma primeira parte com 4 capítulos, a segunda parte tem 32 capítulos, com aproximadamente 351 itens, e ao final da obra vem um pequeno dicionário, um glossário com termos, né, do cenário dentro do universo espírita. Pois bem, e qual a finalidade da obra? Qual a finalidade do Livro dos Médiuns? É desenvolver a parte prática da doutrina, dando sequência teórica ao que já tinha sido apresentado no Livro dos Espíritos. Por isso, Kardec considerou o Livro dos Médiuns como uma continuação do Livro dos Espíritos. Inclusive, ele coloca, né, na primeira página, como a gente viu. E segundo Kardec apresenta na introdução do Livro dos Médiuns, ele diz que este livro também pertence aos espíritos. Foram eles os espíritos que orientaram, que revisaram, né, que modificaram. Houve uma modificação para uma segunda edição, que é a que vale, né, que todo mundo tem em mãos. Enfim, a obra é dos espíritos, como o próprio Livro dos Espíritos, né? Ok, foi um trabalho a 4 mãos, entre o plano espiritual e o plano material, no plano espiritual sendo coordenado pelo Espírito Verdade e seus, né? E sua equipe de trabalhadores, de espíritos superiores, e aqui no mundo material, Kardec coordenando junto com a sua equipe de médiuns, ok? Mas que fique claro, e Kardec reforça isso, que essa obra, o Livro dos Médiuns, não é um manual. Não é um manual, a gente não vai encontrar uma receita, como ele diz, universal, infalível para fazer médiuns. Ela tem o propósito de, vou ler ipsis literis o que Kardec escreveu. Essa obra tem o propósito de indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, de acordo com as possibilidades de cada um, orientar o uso da mediunidade de maneira proveitosa, orientar em nossas observações, apontar as dificuldades que naturalmente encontraremos na atividade e ensinar a maneira de nos comunicarmos com os espíritos para a obtenção de boas comunicações. Ok? Então, Kardec, ele fala claramente, né, que, como instrução prática, esse livro não se dirige também exclusivamente aos médiuns, mas a todos que desejam observar os fenômenos espíritas. E ele reforça dizendo: dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Essa obra contribuirá, esperamos, para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a sua essência, e para afastar a ideia de frivolidade e divertimento. Porque, amigos, vocês lembram que antes da doutrina espírita ser introduzida, em 1857, antes disso,
nos salões parisienses, né, lá no século XIX, era uma febre, todo mundo ia para os salões para ver as mesas girantes, as manifestações espíritas, as comunicações. Então, fervia os salões, mas essas comunicações sendo entendidas como divertimento, enfim, como algo espetaculoso. E Kardec, então, quando traz o Espiritismo, ele traz e espera que seja entendido de uma forma séria. E ele fala, né, inclusive, foi feito todo um estudo, claro, até chegar ao Livro dos Médiuns, né, todo um estudo consciencioso, diversas experiências, enfim. Então, é um livro que não se dirige apenas para os médiuns, mas para todos aqueles que desejam e têm o objetivo de entender, né, o Espiritismo e, em especial, a questão das comunicações, fenômenos e manifestações espíritas, ok? Bom, então a gente já entra, né, no primeiro capítulo, a pergunta, né, o título é Há Espíritos? E Kardec, então, ele vem dizendo que a causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos vem da ignorância que as pessoas têm a respeito da sua verdadeira natureza. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Ou seja, as pessoas não tinham conhecimento sobre a natureza real da natureza, não tinham um entendimento da natureza real do espírito. Muitos imaginam que os espíritos são seres à parte da criação, né, e só são concebidos por conta, através das histórias que ouviram quando criança. E aí eu me lembrei, eu não li o livro, mas sei que o livro é fantástico e sei da história, um pedacinho. Justamente O Fantasma de Canterville, né, que foi um clássico da obra infanto-juvenil de Oscar Wilde, e ele publicou em 1891, quer dizer, também no século XIX. E ali era a história, né, de um fantasma que assombrava a mansão, né, de Canterville, e assombrava 300 anos, e todo mundo que queria comprar a mansão, etc., a propriedade, comprava, ficava um mês e ia embora, porque o espírito estava ali assombrando todo mundo. Até que uma família americana não deu ouvidos ao que o povo falava. Olha, é uma casa assombrada. E eles vão e o espírito do Sir Simon Canterville permanecia lá, e só que com essa família americana ele não teve sucesso. Ele usou de todas as práticas para tentar aterrorizar a família, mas a família contava com 2 filhos pestinhas, gêmeos, e eles que atormentaram o Sir Simon. Quer dizer, é quase um reverso. Os vivos, né, os humanos, que atormentaram o pobre do espírito, que entrou em depressão, etc, etc. Esse é o âmago da questão. Enfim, então, é esse tipo de história, né, que as pessoas vão ouvindo e acham espetacular, né, algo sobrenatural, leva sempre para esse lado. E a gente sabe, né, o espírito, ele está lá encarnado porque ele não se desligou, né, daquela mansão, daquela propriedade que era dele, está extremamente apegado às questões da matéria, mas ninguém enxergava por esse lado. E aí eu achei bacana que Kardec diz assim: as pessoas não procuravam saber se essas histórias, tirando o lado pitoresco e sobrenatural, poderiam revelar um fundo de verdade, ao lado do absurdo. As pessoas não se davam ao trabalho, achei essa expressão ótima, de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Então, é isso, as pessoas ficavam só ou nas mesas girantes, ou nos livros, e ninguém pensava que esse fantasma que eles achavam que era, de fato, né, era uma individualidade, né, não era um ser à parte da criação. Eu lembrei desse livro. Bom, mas independente da ideia que nós tenhamos a respeito dos espíritos, a crença na existência deles resulta necessariamente do fato de existir algo além da matéria.
E isso a gente percebe que, fora da dimensão material, há de ter alguma, né, alguma outra realidade. E Kardec nos diz que é a existência de um princípio inteligente. Um minutinho, que eu já estou seco. Que é a existência de um princípio inteligente. Então, Kardec continua com seu raciocínio. Então, partindo da aceitação da existência dos espíritos, da sobrevivência deles e da imortalidade da alma, de que o espiritualismo nos oferece a demonstração teórica, dogmática, e o espiritismo a demonstração experimental. E aí eu achei interessante a gente fazer uma distinção entre espiritualismo e espiritismo, né? Porque algumas pessoas podem ter alguma confusão. O espiritualismo, ele é o oposto do materialismo. O materialismo é a crença na matéria, acabou a matéria, acabou-se tudo. O espiritualismo, não. Ele tem a crença, né? Uma doutrina cuja crença está em algo, eles creem em algo além da matéria, creem na existência de Deus. Por isso, o espiritualismo, ele é a base de todas as religiões, ok? Contudo, o espiritualista, ele não crê necessariamente na manifestação dos espíritos. Ele crê em alguma coisa além da vida material, a alma, mas ele não crê nas manifestações, nas comunicações, na reencarnação. Por isso que a gente diz que nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista, porque o espiritismo já é a doutrina que crê, obviamente, nos espíritos e nas suas manifestações. Espero que tenha sido clara. Ok. Voltando ao raciocínio. Uma vez admitindo a existência do espírito e da sua individualidade após a morte, Kardec diz que é necessário admitirmos também que a natureza do espírito é diferente da natureza da matéria. Porque quando ele se separa do corpo, o espírito, ele não conserva as propriedades da matéria. Perfeito? Segundo ponto, temos que admitir também que o espírito possui consciência de si mesmo, pois ele tem a capacidade de ser feliz ou infeliz. Se não fosse assim, o espírito seria um ser inerte e de nada valeria a sua existência. Então, ele já diz aqui que o espírito tem consciência de si mesmo, ele tem a capacidade de sentir. O sentimento, ser feliz ou infeliz, é propriedade, é atributo do espírito. Então, com base nesse raciocínio, Kardec passa, né, dá um outro passo. Ele diz assim, bom, ok, vamos explicar agora para onde vão esses espíritos, né? O que é feito dele após a morte? E aí Kardec fala, comenta uma crença que muitos de nós também já conhecemos, que é o fato de que a alma, né, depois do desencarne, o espírito ou a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. E Kardec começa a questionar, né, essa crença, fazendo a primeira pergunta. Mas onde está o céu, onde está o inferno? Se a Terra é redonda, então uma hora o céu que está em cima, ele fica embaixo, 12 horas depois, né? E assim vai. Como é que pode? Ele começa a fazer ponderações, né, lógicas. E aí ele diz o seguinte, como é que a gente pode entender sobre um lugar baixo, né, abaixo, se referindo ao inferno, depois de tantas escavações geológicas que foram feitas? Ninguém, né, todos os escavadores, ninguém nunca achou, olha, achamos o inferno. Né? Então, ele usa desses raciocínios, né, dessas argumentações lógicas. E ele comenta, mas também o que seriam dessas esferas
chamado céu de estrelas, céu das estrelas, céu do fogo, se aprendemos que o planeta Terra não é mais o centro do universo? Aí Kardec vem e compara a Terra a um grãozinho de areia. Ele compara um grãozinho de areia e fala assim: uma vez que a Terra não se distingue mais, nem pelo seu tamanho, nem pela sua posição, e nem tem qualquer papel especial no cosmos, por que haveria da Terra ser o único planeta povoado de seres racionais? Vejam que ele só está usando raciocínios, né, conhecimento. Ele está usando conhecimento para acabar com a crença, né, dos lugares determinados como céu e inferno, né, de crenças de outras religiões, inclusive. E aí foi através, então, da lógica e da razão que Kardec concluiu que haveria outros mundos, e aí é que a gente já traz a ideia, né, da pluralidade dos mundos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, então ele acaba com a crença, né, com a crença do céu e inferno num lugar circunscrito, tendo como base, ele fala aqui, né, uma vez que tanto a astronomia quanto a geologia destruíram as antigas crenças. Então, nada em Kardec é à toa, não tem base, não. Uma alma de cientista, uma pessoa brilhante, né, um educador, um matemático, fortes competências na área do magnetismo, enfim. E assim, mas aí ele não para por aí. Ok, então tá claro, não existe céu e inferno como um lugar, né, circunscrito, um lugar determinado. Então aí ele vem, ele nos diz que os espíritos então estão no universo infinito que nos envolve, estamos rodeados por eles. Ok, mas a partir daí ele faz uma outra pergunta. Ele diz assim: bom, ok, se as almas não vão para um lugar determinado, elas estão no universo infinito, em que se transformam as penas e recompensas futuras dessas almas? No que se transforma o resultado do que esses espíritos realizaram, né, de bom, de menos bom? No que se transformam? Aí a resposta é a seguinte: a felicidade ou a desgraça estão em seu íntimo, o que quer dizer que o destino feliz ou infeliz que cada espírito vivencia depende da sua condição moral. E é o que a gente diz, né? Hoje em dia, em todas as palestras, nós mesmos carregamos, construímos e carregamos o nosso próprio céu e o nosso próprio inferno dentro de nós. Não precisa olhar para cima nem para baixo, né? A gente vai vivenciando esse céu e esse inferno de acordo com o valor que nós damos às coisas, as escolhas que a gente faz em razão do valor que a gente dá a elas. Percebem? Kardec já diz isso, ó, lá atrás. E aí ele continua. Aí ele diz, inclusive, que o encontro das almas boas e afins, né, e que estão de verdade, laços de afetos verdadeiros, é um motivo de felicidade quando essas almas se encontram, que de acordo com o grau de pureza, essas almas, elas percebem e têm a sua visão mais ampla, né? Quanto menos materializado, né, o espírito, a sua percepção é muito mais ampla, sua visão, sua audição, não é verdade? E que somente pelos esforços que fazem para se melhorarem e depois das provas necessárias podem atingir os graus mais elevados. E é isso, né, amigos? Cada espírito precisa trabalhar pela sua transformação moral. Para quê? Para que a gente possa fazer uma caminhada, de preferência carregando mais céu do que inferno, com vistas à nossa destinação, que é a felicidade plena, absoluta dos espíritos puros. Então, provas serão necessárias, as diversas encarnações, para que, né, esse salto ele não é um salto imenso,
é passo a passo, mas há que se fazer, não é? Então, esforços são necessários para que a gente vá galgando esses graus elevados. E aí Kardec vem dizendo também que os anjos, né, que são esses espíritos puros, são os mensageiros de Deus, na verdade são os agentes executores da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. Olha que maravilha, que estão espalhados em todo o universo. E nós temos um exemplo desse espírito que ultrapassou o topo da escala de espíritos puros, que é o nosso Mestre Jesus, que já é um Cristo, né? Já é um Cristo, já é o topo do topo. Então, nós todos estamos sendo encaminhados para lá, para nos tornarmos espíritos puros, porque a verdadeira felicidade inalterável é quando nós nos encontrarmos nessa condição. E aí ele diz, e isso é uma missão, chegar lá, né, e ser um agente executor da vontade de Deus, é uma fonte de felicidade imensa, né? A gente não consegue nem imaginar, mas sem dúvida deve ser. Aí ele fala e dos demônios, né? Em outras correntes religiosas, o demônio para Kardec, para o Espiritismo, não é nada além de um espírito ainda voltado muito, né, para o mal, que ainda não abriu seu coração, um espírito ainda ignorante, né, um espírito inferior, mas não é um ser que vai ser, que será colocado à parte. Não, no Espiritismo não existe isso. Todos vão chegar a essa felicidade, todos estão submetidos à lei do progresso. Não, Deus não criou seres, né, voltados para a maldade, para o mal, de jeito nenhum. As encarnações sucessivas, elas serão uma ferramenta para que ele possa, né, para que esse espírito inferior, ainda muito equivocado, possa ir se corrigindo e vai se corrigir. Então, ninguém foi criado para o mal irrevogavelmente, ok? Então, dando uma resumidinha, as almas que povoam o espaço são o que chamamos de espíritos. Os espíritos são apenas almas humanas despojadas de seu invólucro corporal. E se os espíritos fossem seres à parte na criação, sua existência seria mais hipotética, diz Kardec. Admitindo a existência das almas, temos de admitir a existência dos espíritos, que nada mais são do que as almas. E admitindo que as almas estão por toda parte, é necessário admitir que os espíritos estão por toda parte. Ok? E aqui Kardec já faz quase um sinônimo de alma e espírito, porque se falava em alma, né? A alma, ele desencarnou, não, né? Morreu a alma. Os espiritualistas sabem que a alma, né, é alguma coisa além da matéria. Mas aí Kardec traz a noção, a ideia de espírito, como a mesma coisa, né? Como sendo a mesma coisa. Bom, pois bem, aí Kardec, ele continua agora entrando, ele começa a entrar na questão dos fenômenos e da comunicação espírita. E ele vai lá, ele diz que muita gente acredita na existência da alma, né, como eu acabei de dizer, mas nega a possibilidade da comunicação, da manifestação espírita entre o mundo material, o mundo espiritual e o mundo material. E aí ele reforça dizendo que é porque não tem conhecimento, essas pessoas não têm conhecimento da natureza dos espíritos, da verdadeira natureza, e acham que o espírito é algo abstrato, vago e indefinido, o que não é verdade. Aí ele vem dizer que o espírito é um ser pensante que sobrevive à morte e é o elemento principal da união com o corpo. Aí ele vem destrinchando que o corpo é um envoltório, é um instrumento, é uma roupagem que o espírito faz uso e depois abandona. Aí ele vem num terceiro argumento. Além desse envoltório material, o corpo, o espírito possui um semimaterial,
que liga o espírito ao corpo. Na morte, o espírito deixa o primeiro invólucro, que é a parte material, o corpo físico, mas não o segundo, que ele está chamando aqui de perispírito, que a gente conhece. O perispírito, ele é o corpo, ele vem explicar aqui, é um corpo semimaterial, um corpo fluídico, que acompanha o espírito. O primeiro, o material, o corpo físico, perece, mas o perispírito está, né? É do espírito, né? É uma propriedade do espírito, é o corpo fluídico. E corpo esse que é vaporoso e invisível para nós no estado normal, mas não quando a gente está desencarnado, obviamente. Então a gente não pode considerar de jeito nenhum o espírito como uma simples abstração. Ele é um ser limitado, circunscrito, ele não é uma fumacinha, um fantasminha, nada, é porque a gente não enxerga. Tanto que Kardec diz assim, só faltava a gente enxergar, porque a gente veria um humano. Ele faz esse tipo de comparação. Então, só faltava isso para se assemelhar a um humano. É um ser, é uma identidade, é um indivíduo, é uma individualidade, é uma individualidade, é um ser único. Esse é o espírito. Independente da gente não enxergá-lo. Ele tem um corpo fluídico, ele tem um corpo espiritual. Bom, aí Kardec, já estamos chegando no nosso último item, aí Kardec resolve dar uma cutucada nos incrédulos a respeito dessa questão de não acreditar nas manifestações, nas comunicações, né, do plano material para o plano... Oh, meu Deus, eu faço o contrário. Do plano espiritual para o plano material. Olha como a gente é material, né? As pessoas, os incrédulos, ele fica, né, cutucando e ele quer provar, né, através de uma associação de ideias, que eu vou ler para vocês, para um caminho, um raciocínio de argumentações para levar a pessoa, né, ao incrédulo, ver se consegue entender. Então ele diz assim, eu fico imaginando ele escrevendo isso. O ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Se ele pensa, não deve mais pensar naqueles que amou? Se pensa nos que amou, não deve querer se comunicar com eles? Se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Por meio do seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte? Se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo? Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever? Podendo fazê-lo escrever, não pode responder-lhes perguntas, nem transmitir-lhes pensamento? Então, amigos, Kardec, ele vai, né, fazendo esse caminho para que a gente possa refletir. No caso aqui, ele é dirigido aos incrédulos, né, para refletir, né, e ele diz aqui, prove, eu quero que vocês provem por A mais B que essa comunicação é impossível. Ele fica aberto, Kardec tinha isso, né? Ele era um homem aberto. Venha com algum argumento, com uma prova consistente e tá lindo, vamos conversar. Ele não era fechado. Então, ele chega e diz, quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, através das razões tão evidentes como as de Galileu demonstrou de que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as evidências, as dúvidas. Então, se você me apresentar uma prova tão evidente quanto o Galileu, né, apresentou, então, ok, eu vou considerar fundadas as suas dúvidas.
Mas até hoje, diz Kardec, infelizmente, até hoje, ele fala lá na época dele, né, século XIX, até hoje, infelizmente, toda a sua argumentação só resume numa expressão: não creio porque é impossível. Nos dirão os incrédulos que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, Kardec diz, ora, nós lidamos pelos fatos, essas provas, e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma coisa nem outra, se chegam mesmo a negar o que vem, cabe a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, Kardec diz que, infelizmente, até hoje, né, ele usa essa palavra infelizmente, a argumentação se resume no não creio porque é impossível. Até hoje, né? Até hoje, eu acho que não houve nenhuma prova, né, que contestasse que não é possível, ou que não existe, ou que não é real e verdadeira a comunicação entre o plano espiritual e o material. E a gente tem nosso Chico Xavier, teve aqui encarnado entre nós, né, um grande intermediário, né, entre os vivos e os encarnados e os desencarnados. Então, até hoje, podem não acreditar, mas ninguém apresentou nenhuma prova que, né, acabasse com qualquer veracidade das manifestações e da comunicação espírita, entre os espíritos. Então, basicamente, foram essas conclusões, foi esse o caminho que Kardec traçou nessas noções preliminares desse primeiro capítulo do livro dos Médiuns, sobre a existência dos espíritos. Então, a resposta a essa pergunta, há espíritos, eu creio que ficou clara, mas para quem ainda tem dúvida, né, leia o livro o primeiro livro também da codificação, porque não há dúvida, né, nós somos, não só existem os espíritos, como somos nós, né, os espíritos, essa é a nossa essência é espiritual, somos espíritos, nada de seres à parte da criação, muito pelo contrário, somos os seres inteligentes da criação, criados, né, pela inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, nosso Pai. Então, sejamos gratos a Deus, né, que nos enviou o Espiritismo, e a Kardec, que o codificou, essa doutrina que tanto, né, a gente sempre fala, nos esclarece, nos consola e nos liberta. Obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada, Fernandinha. Como sempre, um excelente estudo, nos ajuda muito a pensarmos mais sobre o nosso dia a dia, o que podemos fazer, o que mais podemos fazer. Para encerrarmos, vamos agradecer. Como disse Fernanda, gratidão acima de tudo, Pai Eterno. Obrigada por todas as oportunidades que nos dá. Obrigada pela paciência com nossa teimosia, Senhor. Jesus, querido irmão, que tenhamos, Senhor, sempre a certeza da sua companhia, da companhia desses amigos trabalhadores da sua seara, que nos envolve, que nos intui, que nos dá bons conselhos, que estejamos sempre abertos a esses conselhos, que estejamos sempre sintonizados com essa energia divina, que tenhamos a certeza de que o amanhã será sempre melhor com a sua companhia, Senhor. Encerramos então o estudo de hoje
com o nosso coração em paz, alegre, e que a semana que se inicia seja sempre de boas oportunidades para que nosso caminho seja sempre mais suave. Graças a Deus.